Você já se perguntou o que está sendo escondido sobre o cataclismo de Tonga? Prepare-se, porque as respostas podem mudar tudo o que você sabia sobre o nosso planeta. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum mistério que revelamos aqui. Em janeiro de 2022, o mundo foi abalado por uma erupção vulcânica que ninguém poderia ter previsto. O vulcão Unga, Tonga Unga, Ha'apai, no coração do Pacífico, entrou em erupção, gerando uma explosão tão poderosa que foi detectada em todos os cantos do planeta. A explosão liberou uma onda de choque que se propagou por toda a atmosfera, e a força foi tamanha que ela gerou tsunamis que atingiram as costas de várias nações. Mas a verdadeira pergunta é: o que realmente aconteceu em Tonga? Imediatamente, a mídia mundial começou a relatar o evento como um simples desastre natural, algo comum em áreas vulcânicas, mas havia algo estranho nisso tudo. Algo não se encaixava. Como pode um vulcão tão distante gerar uma catástrofe de proporções tão gigantescas? Qual foi o verdadeiro impacto dessa erupção? E o que as autoridades estão realmente escondendo de nós? A erupção foi tão intensa que os cientistas não conseguiam entender como algo tão grande poderia acontecer sem um aviso prévio. Não houve sinais de atividade vulcânica significativa antes. E o que aconteceu no pós-erupção deixou ainda mais perguntas sem resposta. A fumaça e as cinzas que foram liberadas atingiram uma altura de mais de 50 quilômetros na atmosfera, o que causou um fenômeno nunca antes visto. Uma pressão atmosférica que afetou até o clima global. Enquanto a maioria das pessoas se concentrava nos danos imediatos, algo ainda mais sinistro estava prestes a acontecer. Essa explosão, que parecia ser apenas uma tragédia natural, poderia estar ligada a algo muito mais profundo. Algo que poderia mudar a forma como entendemos a interação entre o ser humano e os fenômenos naturais. Mas o que será que os governos não estão nos dizendo sobre isso? O impacto global foi sentido não só fisicamente, mas também em outros aspectos, como mudanças em padrões climáticos e até em comportamentos sísmicos ao redor do planeta. As grandes potências se apressaram em fazer declarações, mas muitas informações vitais foram omitidas. O que mais poderia estar por trás dessa catástrofe aparentemente sem explicação? E é aqui que começa o mistério. Em maio, ou a caos. Surgiram teorias que apontam para algo que poderia ser muito mais do que apenas uma erupção vulcânica. Algo que desafia nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu naquele dia fatídico. Você não vai acreditar no que as investigações mais recentes revelaram. Após a erupção, o mundo estava em choque, mas o que ninguém esperava era o impacto que se espalharia muito além das águas do Pacífico. O vulcão não só criou ondas devastadoras que atingiram as costas de vários países, mas também desencadeou uma série de efeitos globais que ninguém antecipava. Em poucos dias, cientistas começaram a perceber algo realmente alarmante. As consequências dessa erupção eram muito mais amplas do que se imaginava. Vamos falar sobre a onda de choque. Não era apenas uma onda sonora que se propagava pelo ar. Ela viajou por todo o globo, rompendo barreiras atmosféricas e afetando até a pressão do ar em lugares distantes. E isso, meu amigo, não é algo simples. A pressão atmosférica no hemisfério norte foi alterada de maneira a ser medida por sensores de alta precisão, algo que nunca antes foi registrado. Mas o mais chocante de tudo isso foi o impacto sobre o clima global. A erupção de Tonga liberou uma quantidade impressionante de dióxido de enxofre na atmosfera. E o que acontece quando esse gás se mistura com a água da atmosfera? Um efeito de resfriamento inesperado. Isso pode ter alterado o padrão climático global por meses. Esse fenômeno ainda está sendo estudado. E, embora os cientistas aleguem que os efeitos são temporários, os especialistas já começam a levantar a hipótese de que a erupção pode ter desencadeado mudanças duradouras no clima da Terra. Estamos falando de uma pequena mudança que pode afetar nossa agricultura, nosso abastecimento de água e, claro, nosso cotidiano de maneiras que ainda nem conseguimos calcular. E não para por aí. As ondas de tsunamis causadas pela erupção não foram as únicas a afetar as nações costeiras. Cientistas começaram a descobrir que o impacto sísmico não foi localizado apenas no Oceano Pacífico, mas gerou tremores em outras partes do mundo. Será que a erupção de Tonga estava conectada a outros fenômenos sísmicos que estavam prestes a acontecer em diferentes pontos do planeta? Mas aqui vem o ponto crucial. O que ninguém ainda explicou é o timing. Algo não se encaixa. As ondas de choque, os gases lançados na atmosfera, os efeitos sísmicos, tudo parece muito orquestrado para ser apenas um acidente natural. E por que as grandes potências do mundo, que têm acesso a dados sensíveis e informações privilegiadas, se apressaram tanto para abafar o caso e desviar a atenção para outros eventos de menor importância? Muitas vezes, eventos como o cataclismo de Tonga são explicados por fontes oficiais de maneira simplista.
Mas será que realmente podemos acreditar nessa versão? Afinal, há indícios que sugerem que o que aconteceu em Tonga não foi algo tão acidental assim. E é aqui que a história começa a se complicar. Uma das teorias que circulam com força nos bastidores é a manipulação climática. Você já ouviu falar de programas que utilizam a manipulação do clima para fins militares ou geopolíticos? Existem especulações de que certos governos ou organizações poderosas possam ter desenvolvido tecnologias capazes de modificar fenômenos naturais como vulcões e tempestades. E se a erupção de Tonga não fosse realmente acidental, mas um experimento que deu errado? Um teste para ver até onde eles poderiam controlar essas forças da natureza. Alguns especialistas apontam que a intensidade e a rapidez com que a erupção foi desencadeada são indicativos de algo mais orquestrado. Não se engane, essa teoria não é tão maluca quanto parece. Em 1996, o HAP, uma instalação militar secreta dos Estados Unidos, foi acusado de realizar testes que supostamente poderiam afetar o clima e até manipular terremotos. E isso sem falar em programas como geoengenharia, que buscam controlar ou alterar o clima de regiões específicas do planeta. Então, por que não imaginar que a erupção de Tonga possa ter sido um efeito colateral de algum desses programas? Mas o mistério não para por aí. Outra teoria que está ganhando força é que a erupção não tenha sido fruto de manipulação humana, mas de fenômenos naturais desconhecidos. Algo que desafia a nossa compreensão sobre a própria natureza da Terra. Alguns estudiosos sugerem que o vulcão Unga Apai estava apenas respondendo a pressões geológicas desconhecidas, pressões que podem ter sido intensificadas por forças cósmicas, mas o mais intrigante é o sincronismo do evento. Justo no momento em que a humanidade enfrenta uma das maiores crises climáticas de sua história. Será que é pura coincidência? A grande questão é, o que está sendo realmente escondido sobre as causas da erupção de Tonga? Será que estamos sendo levados a acreditar que foi apenas mais um desastre natural, quando na verdade há algo muito maior em jogo? Talvez quando as verdadeiras intenções por trás dessa tragédia começarem a ser reveladas, poderemos entender o que realmente aconteceu em Tonga. E quando isso acontecer, a história do nosso planeta pode ser reescrita de forma que jamais imaginamos. Algo que chamou a atenção de muitos logo após o cataclismo de Tonga foi o silêncio das autoridades. A erupção foi um dos maiores desastres naturais da década, com impactos globais, e, no entanto, os governos e instituições internacionais pareceram de alguma forma minimizar a gravidade do que estava acontecendo. Esse comportamento suscitou mais perguntas do que respostas. Por que, em uma era de transparência e comunicação instantânea, tão poucas informações concretas foram divulgadas? É como se houvesse uma conspiração para abafar os detalhes mais sensíveis. Imediatamente após a erupção, os cientistas começaram a relatar fenômenos inexplicáveis, mas as grandes potências logo começaram a desviar o foco. Será que estavam tentando proteger algo? Ou seria que a verdadeira causa da erupção é algo que não pode ser revelado ao público? O mais curioso de tudo foi o modo como os relatórios oficiais começaram a ser ajustados. Dados que antes estavam disponíveis para a comunidade científica foram retirados ou classificados, enquanto outras informações simplesmente desapareceram das notícias. A mídia, que deveria ser nossa fonte de informação e transparência, também parecia estar ignorando os maiores detalhes do caso. Mas o que os governos realmente sabiam e o que estavam tentando esconder? Há uma teoria que sugere que as grandes potências militares estavam monitorando o vulcão antes da erupção, mas que não divulgaram esses dados para evitar uma onda de pânico. Isso levanta ainda mais questões. Por que o silêncio? Por que esconder algo que poderia ser vital para a segurança da humanidade? E o que dizer dos cientistas independentes que começaram a levantar bandeiras vermelhas? Vários deles relataram que, ao tentar investigar o fenômeno, enfrentaram obstáculos inexplicáveis, como dificuldades em acessar informações, ameaças de boicote à pesquisa e até ameaças veladas sobre a divulgação de dados que não estavam alinhados com a versão oficial. A resposta das autoridades internacionais não fez sentido para muitos observadores. Era como se elas estivessem tentando fechar o assunto rapidamente, sem permitir uma investigação profunda. Isso só aumentou a suspeita sobre a verdadeira natureza da erupção. O que mais eles estão escondendo? Será que estamos diante de algo que muda o jogo, mas que não pode ser compartilhado com o mundo? Enquanto o mundo focava nas imagens dramáticas dos tsunamis e da explosão no Unga Tonga Unga Apai, algo ainda mais perturbador estava acontecendo sob a superfície. As anomalias sísmicas registradas após a erupção deixaram os cientistas perplexos. Mas em vez de aprofundar as investigações e tornar os dados acessíveis ao público, muitas dessas descobertas foram novamente abafadas. Logo após a erupção, instrumentos sísmicos ao redor do mundo começaram a registrar tremores incomuns. Não eram apenas as ondas de choque que viajavam pela atmosfera.
menos havia também movimentos tectônicos atípicos. Vários pesquisadores observaram que a atividade sísmica aumentou consideravelmente em regiões distantes do epicentro do vulcão. O que muitos não sabem é que por dias após a erupção, os sismógrafos registraram picos sísmicos constantes que não poderiam ser explicados por simples atividade vulcânica. O que causou esses tremores? Eles eram naturais? Ou algo mais estava acontecendo sob a crosta terrestre? Mas a coisa fica ainda mais estranha. As anomalias de pressão atmosférica que afetaram o clima global não podem ser explicadas apenas pela explosão do vulcão. Elas indicam que uma força muito maior estava em ação, menos algo que possivelmente estava interferindo no comportamento normal da Terra. Alguns cientistas sugerem que a erupção foi apenas a ponta do iceberg e que as forças tectônicas em Tonga foram apenas um reflexo de algo muito mais complexo. Além disso, vários estudiosos alertaram para sinais de atividade sísmica em locais geologicamente instáveis. A combinação desses eventos gerou uma série de questionamentos. Será que os movimentos sísmicos em Tonga não foram apenas uma reação natural, mas uma manifestação de algo mais profundo e desconhecido? Algo que vai além do controle da natureza? Como a erupção e os tremores podem ter sido conectados a outros fenômenos cósmicos ou até mesmo forças que ainda não compreendemos? O que mais é preciso ser velado? O silêncio das grandes agências científicas sobre essas descobertas é ensurdecedor. Há uma explicação clara para essas anomalias sísmicas? Ou estamos lidando com algo que desafia toda a nossa compreensão? Por que essas investigações foram ignoradas quando elas poderiam nos dar respostas cruciais sobre os riscos para o nosso planeta? Agora que já exploramos o que aconteceu em Tonga, o impacto global, as teorias de conspiração e o silêncio das autoridades, é hora de olharmos para o futuro. O que o cataclismo de Tonga realmente nos ensina sobre a fragilidade do nosso planeta? E mais importante ainda, o que está em jogo daqui para frente? Tonga, uma pequena nação insular no Pacífico, foi devastada por um evento que para muitos parecia incompreensível. Mas na verdade essa tragédia serve como um alerta, uma chamada de atenção para todos nós. O planeta está cada vez mais vulnerável, e essa erupção pode ser o reflexo de uma série de fatores que estamos apenas começando a entender. O que mais podemos esperar de um mundo que está mudando mais rapidamente do que imaginamos? Ao analisarmos as anomalias climáticas, as mudanças nos padrões sísmicos e o comportamento cada vez mais errático de fenômenos naturais, fica claro que estamos em um ponto de inflexão. Será que estamos lidando com o começo de uma nova era de desastres naturais em todo o planeta? E mais importante, será que somos realmente capazes de nos proteger de eventos como este? O que aconteceu em Tonga pode ser apenas a ponta do iceberg. Cientistas alertam que devido à atividade sísmica crescente e às mudanças climáticas, fenômenos como esse podem se tornar mais frequentes e intensos. E o mais assustador é que, se as grandes potências e organizações internacionais não nos disserem a verdade sobre o que realmente aconteceu em Tonga, como podemos nos preparar para o que vem pela frente? Além disso, as teorias da conspiração sobre a manipulação do clima e da Terra começam a fazer mais sentido quando olhamos para o futuro. Se existe alguma verdade por trás dessas ideias, então o que nos espera não é apenas uma sequência de desastres naturais, mas uma transformação radical do nosso planeta. A manipulação das forças naturais pode já estar acontecendo. E a erupção de Tonga poderia ser um alerta de algo muito maior. Por fim, o futuro de Tonga, um lugar que já foi devastado por esse cataclismo, é incerto. Mas de maneira mais ampla, o que esse evento revela sobre nossa vulnerabilidade coletiva? Estamos preparados para lidar com o que está por vir? Ou estamos apenas assistindo enquanto o planeta começa a se revelar mais imprevisível e incontrolável do que jamais imaginamos? E aí, o que você acha que realmente aconteceu em Tonga? Será que estamos sendo manipulados ou é só um desastre natural? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem precisa saber disso. E não se esqueça de deixar o seu like, se você quer mais conteúdos como esse.